todos na paz do Senhor. Amém? Estamos passando por essa quarentena juntos e juntos viveremos algo novo de Deus. Quero que você abra sua Bíblia, se você estiver com ela, em Salmo 84, 5 e 6, que diz assim: Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Nessa semana eu ando refletindo sobre algumas coisas e Deus tem falado muitas coisas comigo. E uma delas eu até coloquei no status, porque tem me incomodado muito, muitas pessoas postarem no Face que 2020 é um ano perdido. E eu coloquei, 2020 é um ano perdido. Mas depende do ângulo que se olha. Para mim, 2020 não é um ano perdido. É um ano em que Deus tem falado comigo, em que Deus tem ministrado em meu coração, que Deus tem transformado a minha vida. Se nós analisarmos sempre que quando passamos por um deserto, é algo perdido, nós não viveremos a bênção, nós não aprenderemos e não chegaremos ao conhecimento pleno da graça de Deus, porque é isso que Cristo quer de nós, que cheguemos todos ao conhecimento da graça e do amor de Jesus Cristo. Muitos homens na Bíblia viveram uma quarentena. Moisés, Noé, Abraão, Jesus, o próprio Jesus viveu uma quarentena. E todos eles saíram transformados dessa quarentena, cheios do poder de Deus. Resta-nos pensar que nessa quarentena, como nós sairemos? Como sairá o nosso coração? Com mais de Deus ou mais de nós mesmos? Como nós viveremos isso? O que irá determinar essa transformação na nossa vida? E aquilo que Deus tem ministrado em nossos corações, tem ouvido e tem visto, Deus tem falado muito comigo, as mensagens que têm sido ministradas aqui por nós, tem falado muito, e todas elas têm dito a mesma coisa, que Deus quer ter um encontro conosco, que Deus quer ter um relacionamento conosco de intimidade. E o que vai determinar se nós queremos viver isso ou não, é o que está em nosso coração. Se nós o buscamos de coração, se nós somos peregrinos de coração, se nós buscamos a Ele, e o que está dentro do nosso coração. O que há no nosso coração é a nossa prioridade. Muitas vezes Deus não é o primeiro. Não que as outras coisas não tenham que ter valor em nossa vida. Sim, muitas coisas podem ter valor na nossa vida. Só que essas coisas não podem ocupar o valor que é de Deus. O valor primário, a primazia que é de Jesus Cristo. E muitas vezes nós nos colocamos coisas como prioridade, acima da prioridade de Cristo na nossa vida. Aqui eles passaram, diz que eles estavam passando pelo vale de Baca. Alguém estava passando pelo vale de Baca, mas era alguém que confiava. O salmista, ele confiava em Deus. A força dele estava em Deus. E ele era entregue de coração a Deus. E aí diz que quando ele passava por este vale, ele fazia ali um lugar de fontes. Muitos de nós queremos ir a um lugar de fonte, mas Deus diz que nós somos a fonte. Então, ou seja, a quarentena está sendo um deserto para nós? Sim, mas nós podemos fazer da quarentena um lugar de fonte. Resta saber o que eu quero, e o que eu quero está dentro do meu coração. É aí que eu vou descobrir em que lugar Deus está, e o que eu quero viver ou não de Deus. Que você pense nisso, que você reflita nisso. Assim como mexeu comigo, assim como incomodou a minha vida. Nós somos chamados para viver Deus de tal maneira que por onde nós passarmos, onde nós estivermos, nós moveremos fontes. Nós transformaremos os desertos, os vales, em fonte. Então essa é uma quarentena, está sendo difícil. Transforme ela num lugar de fonte, onde você possa beber mais de Cristo, onde você possa ter intimidade com Cristo e ouvir aquilo que Ele está falando. Vamos orar? Senhor, na Tua presença eu coloco nossas vidas diante de Ti, e que verdadeiramente nós possamos entender que este período, ó Pai querido, é para nós aprendermos, é para vivermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, é para estarmos diante de Ti, é para ter um relacionamento contigo, é para tirar do nosso coração todas as coisas que nós temos colocado de valor no lugar que é Seu.
e viver intensamente aquilo que o Senhor tem. Que entendamos, ó Pai querido, que nessa quarentena possamos sair diferentes, transformados, não porque um momento nos transformou e passamos a dar valor às coisas que antes não daríamos, mas porque nós nos prostramos diante de Ti e por Ti fomos transformados pelo Teu Espírito. É isso que nós ansiamos, é isso que nós queremos. E agora, faça isso como salmista, como são felizes aqueles que confiam no Senhor e que encontram força nele. Louve e adore com força, porque cada louvor, cada oração sua, cada expressão de fé transformará o deserto em fontes. Estados amados, paz do Senhor, vamos louvar conosco. Vamos pedir que Deus tome o lugar dele em nossos corações, em nossa casa, em nossa vida.
louvar o Senhor e agradecer o seu glorioso nome. E quando estamos na presença do Pai, há um sentimento de completude em nós, porque o Senhor é a nossa alegria. Queremos agradecer a você que nos acompanha nessa transmissão, sabendo que o Senhor, Ele tem bênção para a sua vida. E eu quero te convidar para que façamos a leitura no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 25 ao 35. Lucas 14, do 25 ao 35. Está escrito assim na palavra do Senhor: Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para saber se com eles pode acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que ouvirem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com 10.000 pode ir ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, como há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo, lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos e irmãs, a temática que nós estamos trabalhando nesse mês de junho é a temática do compromisso. E no texto que nós lemos hoje, e a linha que eu vou tomar aqui para nossa meditação, é compromisso como premissa para cumprir o propósito. Propósito é a razão pela qual tudo existe. Nada existe por acaso. Se existe, é porque há uma finalidade. Eu traço aqui o propósito em 3 etapas. E as 3 etapas básicas, e a primeira delas eu chamo de objetivo. E o que é o objetivo? O objetivo é o alvo, onde se espera chegar. O objetivo é o que se quer. O outro elemento básico é a causa. A causa, ela é o elemento motivador, ela é um princípio. A causa é o porquê, a razão, qual a relevância. Entre um e outro há um meio, e o meio, ele é o caminho, ele é o processo, como as coisas vão se desenrolar ao longo do tempo. Tem um objetivo e uma razão para alcançá-lo. Então preciso de um meio para que a ideia se torne uma obra completa. E aqui o processo, que é o terceiro elemento. O que é o processo? É o meio pelo qual as ações acontecem. E o processo, ele é o planejamento, as estratégias, os recursos, a execução, a avaliação e atualizações ou ajustes, caso seja necessário. Então, mais uma vez, eu lembro que o tema central dessa ministração é sobre compromisso. No entanto, resgatar a temática do propósito é imprescindível para que possamos compreender a centralidade dessa palavra. Mesmo porque as temáticas, elas não estão isoladas ou presas a um mês específico. São sim interligadas e somatizadas para que alcancemos o objetivo traçado no começo do ano. Para nós aqui da Igreja Metodista
no Jardim Casqueiro. É a premissa que nós traçamos no começo do ano, que este ano de 2020 é o ano da pesca maravilhosa. E nós não esquecemos desse propósito e nós nos empenhamos para que este alvo ele seja alcançado. E neste interim, o que nós fazemos? Trabalhamos no processo. Em uma grande maioria, a resposta para aparentes fracassos está na falta de compromisso com o processo, ou negligência no cumprimento das responsabilidades. Em muitos casos, aderimos a um projeto visando unicamente o resultado. Ou seja, o que eu vou alcançar com isso? Qual o benefício que eu terei aderindo a esse projeto? Nós normalmente somos impulsionados pelas vantagens, pelo lucro e pelo benefício pessoal. Aí, segundo os especialistas da área de marketing, eles afirmam que o ser humano ele compra por impulso, para satisfazer as suas emoções, não por necessidade. E isso se chama compulsão. A compulsão é quando a emoção ela supera a razão. Agimos por impulso, quando agimos por emoção e deixamos o racional de lado. E é justamente aí que começam os problemas. Quando eu penso apenas nas vantagens, eu tenho a tendência de correr sérios riscos. Quando ignoro os meios, burlo os processos, quando queimo etapas e chego ao ponto de não saber mais qual foi a razão que me levou a querer o que eu quero. Abro mão de princípios e valores. E continua sendo um propósito, mas um propósito com processos adulterados, consequentemente resultados distorcidos e as causas se tornam malignas. Como já ministramos há um tempo, com o texto de Gênesis capítulo 11, da construção da Torre de Babel, eles se uniram em um propósito, edificar a torre. Mas o problema era o objetivo daqueles homens, fazer com que seus nomes se tornassem célebres, ou seja, achavam que podiam viver independente de Deus, e por isso que as consequências das suas escolhas foram consequências malignas. E para não incorrermos no engano, neste engano de cairmos na tentação, de falharmos com o compromisso que assumimos diante de Deus, a fim de que o plano dele se cumpra nas nossas vidas, o texto lido em Lucas capítulo 14, dos versos de 25 a 35, ele vai nos trazer as diretrizes. O texto ele inicia com Jesus sendo seguido pela multidão. O que a multidão ela busca em Jesus? A multidão ela buscava em Jesus cura, satisfação dos seus desejos pessoais. Em João capítulo 6, versículo 2, nós temos a testificação disso, que uma grande multidão seguia Jesus por saber que ele fazia sinais, prodígios e maravilhas, e a sua fama ela foi se estendendo por conta desse Jesus que operava milagres. O propósito da multidão é para Jesus atender a sua necessidade imediata, pessoal e pontual. Quais as razões que nos levam a seguir a Jesus? Fica aqui uma reflexão. São motivações pessoais ou motivações eternas? As nossas motivações, elas vão definir o nosso nível de compromisso. No texto de Lucas, capítulo 17, ele fala da parábola dos 10 leprosos, que foram curados, e apenas um voltou para agradecer. E a questão é, quais são as motivações que nos levam a seguir a Cristo? Porque há propósito eterno, ou apenas razões pessoais? Embora a fama de Jesus se espalhasse, não era este o seu objetivo. Tanto é que em muitas ocasiões
cruzava o rio no barquinho para escapar dos assédios da multidão. Jesus não busca admiradores, mas sim discípulos, e estabelece os termos para este compromisso. Primeiro compromisso: andar com Cristo envolve um plano, e esse plano ele é eterno. Não é um plano sazonal, não é um plano com um tempo e um espaço definido, mas é um plano que avança de geração em geração, até a sua segunda vinda. Com Jesus andaram os 12. Hoje, eu, você, somos aqueles e aquelas que seguem Jesus. O plano eterno é de formar homens e mulheres que no decorrer das gerações dão prosseguimento ao plano de salvação. E nós também somos aqueles e aquelas em que somos chamados a estabelecer as prioridades para que nós cumpramos o plano de Jesus. Aqui, Jesus ele coloca como premissa amar a Deus acima de tudo, mais do que pai, mais do que mãe, mais do que irmão. Ele não está falando para nós não amarmos os nossos familiares, mas para nós estabelecermos as prioridades. Que a palavra fala que nós não podemos dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão. Então, se nós amamos Deus acima de tudo e de todas as coisas, consequentemente, nós desenvolvemos o amor pelo nosso próximo, o amor próprio. E aqui, de repente, não cheguemos ao extremo de termos que aborrecer nossos pais e mães. Mas, de repente, nós temos outras questões que podem ser embaraços para que nós deixemos que Cristo seja a prioridade nas nossas vidas. De repente somos extremamente ocupados, temos uma rotina laboral extremamente cansativa e extensa, em que nós temos tão pouco tempo para nós mesmos, tão pouco tempo para nos dedicarmos numa disciplina de oração, meditação na palavra. De repente gastamos tanto tempo nas mídias sociais. Ou seja, quais são os nossos amantes que têm ocupado prioridade nas nossas vidas e temos deixado Jesus de lado? E a premissa, quando no versículo 27, que ele chama que nós devemos carregar a cruz, nós devemos assumir a responsabilidade. Carregar a cruz implica não colocar a responsabilidade nas costas do outro, mas eu assumir a responsabilidade, com o compromisso que eu também assumi diante de Deus e diante do seu propósito. Em Paulo, carregar a cruz implicava em sofrer, participar dos sofrimentos por causa de Cristo. Para essa época, essa palavra, ela teve muito sentido, carregar a cruz ou abandonar pai e mãe, porque eles sabiam que seria requerido muito deles para que pudessem pregar o Evangelho. No período de perseguição, se nós não temos essa disposição de abrirmos mão e colocarmos Jesus Cristo como prioridade nas nossas vidas, fatalmente nós seremos aqueles que vão desertar. Seremos aqueles que vão abortar a missão. E aqui ainda no versículo 28, o texto chama a atenção com relação aos recursos necessários para edificar a torre. E o que são esses recursos necessários para edificar a torre? Eu classifico como desenvolver uma disciplina de oração, jejum, meditação na palavra do Senhor. Porque também na palavra está escrito que tem castas que só saem com jejum e oração. Ou seja, que nós precisamos estar preparados para a batalha. Que se formos para a batalha despreparados, corremos o risco de sermos envergonhados. No versículo 31 também, ele fala de planejamento. É lógico que nós somos guiados pelo Espírito, a palavra fala que assim como o vento sopra para onde quer, assim é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar sujeitos, submissos, temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, mas nós também temos que ter uma vida disciplinada. E planejar é imprescindível para que possamos ter êxito no propósito.
Sabemos que de Deus vem a resposta certa. Em Provérbios 16, versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, mas também nós precisamos ser homens e mulheres disciplinados. E o planejamento, ela é a disciplina da organização. Sem planejamento, corremos o risco de ficarmos à mercê do improviso. Quantas vezes dizemos sim às propostas ministeriais, claro que com a intenção de servir a Deus, mas um sim dito no calor das emoções, que quando paramos para avaliar de uma forma racional ou de uma forma mais fria, entre aspas, nós vimos que de repente nós não temos tempo ou não temos condições para atender todas as demandas ministeriais que elas exigem. Por isso nós precisamos planejar o nosso tempo, precisamos planejar os nossos recursos, precisamos planejar as estratégias, mas sempre sabendo que do Senhor vem a confirmação. E de tempos em tempos, irmãos e irmãs, nós precisamos avaliar. E a avaliação, ela serve para quê? Para nós acertarmos a rota. A avaliação, ela serve para que aquilo que não está indo a bom termo, para que ela seja reajustada. E quantas vezes nós insistimos, e aí nós deixamos de ser perseverantes e passamos a ser teimosos, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, ao nosso tempo, e assim acabamos corrompendo o propósito de Deus nas nossas vidas. Avaliar é necessário para não perder o propósito de vista. Avaliar é necessário para não perder o alvo de vista. Avaliar é necessário para não perder o objetivo de vista. E assim fazemos os ajustes necessários que a caminhada exige para que possamos chegar ao alvo, para que possamos chegar à linha final. E uma outra característica do discípulo de Cristo, o discípulo compromissado com Ele, é a dedicação. Aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E o que ele está falando com isso? Ele está falando da dedicação. E o que é dedicar? Dedicar é dar um fim específico a. E aqui na linguagem religiosa nós chamamos de consagrar. Eu consagro a minha vida, ou seja, eu coloco a minha vida única e exclusivamente a serviço de Deus. Eu consagro o meu violão, eu consagro o meu carro, eu consagro a minha casa, ou seja, tudo aquilo que eu tenho está dedicado para fazer a obra do Senhor. Ser discípulo de Cristo não é algo que fazemos, tem a ver com a nossa identidade. Como o sal, sua função é justamente de salgar, de dar sabor. E ele está diretamente relacionado com a sua identidade. A função do sal é salgar. E nós, discípulos de Cristo, qual é a nossa parte? Qual é a nossa função? Qual é a nossa identidade? Cumprir o plano eterno de levar salvação ao perdido. Nós podemos orar bem, podemos cantar bem, podemos pregar bem, mas isso são coisas que nós fazemos muito bem. Isso não nos dá o direito, a prerrogativa de sermos chamados discípulos e discípulas de Cristo. Mas isso que nós fazemos, ela é uma extensão ou a exteriorização de quem nós somos. Sim, nós estamos produzindo fruto conforme a essência da árvore. Então, se nós somos de Cristo, nós vamos produzir frutos de Cristo. Deus é amor, nós produzimos frutos de amor. Deus é paz, nós produzimos frutos de paz. E para encerrar, gostaria que você guardasse com muito carinho no seu coração
Nosso compromisso, ele deve ser com o propósito. E por que eu digo isso? Quando assumimos compromissos com pessoas, e as pessoas, elas se vão, nós temos a tendência de largarmos mão do compromisso. Nós que somos cristãos, o nosso compromisso ele é com propósito. Se hoje eu estou aqui, pastor Ideltino, e amanhã por outro pastor, aquele que é compromissado com o propósito, ele vai permanecer. Ele não vai ficar ou sair, porque eu estou ou eu saí. Assim somos nós que ministramos na casa do Senhor. Quando o nosso compromisso é com o propósito, nós não fazemos concessões, nós não fazemos eleições, nós não fazemos predições. Nós apenas nos colocamos à disposição de Deus, para que sejamos canais de bênção. E na dinâmica do discipulado, esse propósito, esse processo, nós chamamos consolidação. E de repente aqui está uma das grandes falhas que nós cometemos na caminhada, e não chegamos ao alvo proposto. Porque nós temos sido negligentes, relapsos, temos sido muitas vezes irresponsáveis com o nosso compromisso. E assim nós somos relapsos na nossa disciplina de oração, na nossa disciplina de meditação na palavra, na nossa disciplina de jejum, na nossa disciplina de buscar em todo o tempo a face do Senhor. E se nós falhamos no processo, consequentemente, não alcançaremos o alvo. Que fique essa palavra, meu irmão e minha irmã, para você refletir nessa noite sobre compromisso. O compromisso de Deus para contigo, ele está de pé. Agora a questão é, como você responde ou corresponde ao compromisso de Deus para a sua vida? Se você quer continuar sendo multidão, apenas buscando Cristo para satisfazer as suas necessidades pessoais, ou se você quer ser discípulo, aquele e aquela que tem a honrosa missão de propagar o Evangelho da salvação. São esses que Jesus está à procura. As multidões corriam atrás dele, mas Jesus, ele ia em busca de discípulos e discípulos, para que dessem continuidade ao propósito. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez nos conceder a honra e a alegria, Senhor, de ministrarmos a Tua palavra, a fim de que essa palavra alcance corações, gere transformação e novidade de vida, a fim de que aqueles que um dia foram alcançados por Ti, possam, Pai, estar alcançando outros, entendendo, Senhor Deus, o compromisso que assumimos diante de Ti, de sermos homens e mulheres dispostos e disponíveis para fazer a Tua vontade. Homens e mulheres disciplinados, homens e mulheres que têm o Evangelho como prioridade nas suas vidas, homens e mulheres que amam a Ti, homens e mulheres capazes de abrir mão do que for necessário para cumprir o Teu chamado. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos para a honra e glória Tua. Amém, amém e amém. Quero te convidar para que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sino de notificações, para você ser avisado dos nossos cultos e assim ser abençoado grandemente. E nós queremos, não é que milhares e milhares de pessoas assistam os nossos vídeos, mas que pessoas encontrem Jesus e sejam salvas. Que a bênção de Deus sobre a tua vida te leve não somente a repensar sobre o compromisso que o Senhor te chama a ter com Ele, mas tomar uma posição e se colocar de fato e de direito à disposição de Deus para o cumprimento da sua vontade. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Tenham uma excelente semana. Boa noite. Deus os abençoe.